O sol implacável incendeia a planície. Os rios estão secando. E os pastos verdes são coisa do passado. A água, mais do que uma necessidade, tornou-se um privilégio. No meio desse ecossistema árido, onde apenas um gole desse líquido vital vale seu peso em ouro, um paraíso de água doce surge diante de nossos olhos, proporcionando refúgio e restaurando a vida a milhares de pessoas sedentas. Este é Kangaphan, um oásis para a vida selvagem no coração de uma savana desértica assolada pela estação seca. Manadas de elefantes viajam quilômetros para chegar a esse destino premiado, onde podem matar a sede e desfrutar de banhos refrescantes. Os babuínos dão boas-vindas aos estranhos que visitam sua casa, e o hipopótamo vai até o lugar mais fundo do bebedouro para não perder sua posição privilegiada. Centenas de pássaros pousam ao ver o pântano revitalizante, sem saber se é real ou se o calor opressivo está pregando peças em suas mentes. E os antílopes e zebras logo se juntam nesta primavera, um vestígio da misericórdia da Mãe Natureza em meio a quilômetros de savana sem vida. Até as hienas, carnívoras inveteradas, são bem-vindas. Em uma seca tão severa, elas renunciam à sua crueldade e priorizam matar a sede. Javalis e búfalos são os últimos a chegar, juntando-se a este paraíso na terra, que se ergue como a última esperança de vida num raio de dezenas de quilômetros. É simplesmente um espetáculo da natureza ver tantas espécies reunidas em um só lugar, todas movidas pelo desejo de sobreviver. Mas, assim como esse pantanal dá vida, em apenas alguns segundos, ele também atira. Do que parecia ser água potável e calma, emerge um crocodilo selvagem e blindado. Uma fera implacável que não hesitará em devorar qualquer incauto que ouse se aproximar para beber. Como se nada tivesse acontecido, a única evidência são as águas manchadas de sangue e o estômago saciado do réptil voraz. Os arredores deste afluente de água benta também não estão isentos dos perigos da savana. Parecendo um pesadelo, bandos de leões interceptam esses viajantes sedentos que veem a lagoa fresca como sua última esperança. Após dias sem o líquido vital, muitos ungulados acabam perecendo a poucos metros da costa nas mãos desses felinos selvagens, que se aproveitam da necessidade de incutir medo com suas mordidas. À noite, quando o sol dá uma trégua ao calor sufocante da planície, o leopardo selvagem surge entre as pastagens, espreitando sua infeliz presa nas sombras, enxergando em seus olhos âmbar a própria morte. Os lamentos de suas vítimas são a única evidência do terror que se instalou na escuridão. Neste oásis, a Mãe Natureza traça talvez a mais tênue das linhas entre a vida e a morte. Localizado no norte do Zimbábue, dentro do Parque Nacional Manapoose, Kangaphan é uma depressão natural na planície, que armazena quantidades significativas de água durante todo o ano. Embora durante a estação chuvosa esse lago natural inunde com milhares de toneladas métricas de líquido vital, dada a abundância e o desperdício dos recursos da Mãe Natureza em todo o Baada Savana, poucas pessoas se interessam em visitar esse pântano transbordante. É quando chegam os tempos de austeridade causados pela seca que Kangaphan se torna uma parada obrigatória na jornada de centenas de espécies selvagens. Sem uma única gota de água num raio de 20 quilômetros, esse afluente se torna o sonho de milhares de criaturas sedentas. Graças aos milhares de litros de água armazenados nas chuvas da estação chuvosa, bem como as águas subterrâneas do rio Zambeze, o Kangaphan é uma fonte confiável de água vital, mesmo quando a savana se transforma em um deserto árido, dado seu status de refúgio para milhares de espécies. A verdadeira explosão de vida selvagem neste poço de água ocorre justamente quando a Mãe Natureza mostra seu lado mais hostil, mergulhando o resto do ecossistema em uma sede sem fim. No entanto,
Algumas espécies, deixando de ser simples visitantes, se estabeleceram e escolheram Kangapã como seu lar acolhedor. Entre eles, encontram-se babuínos oliva, hipopótamos, cegonhas, garças e, claro, milhares de peixes que aproveitam esses afluentes intermináveis o ano todo. A vida é boa para todos esses habitantes permanentes deste oásis. No entanto, é melhor olhar 2 vezes na água antes de tomar um gole, pois pode ser o último. Enquanto o glorioso hipopótamo mergulha ao longe, as despreocupadas cegonhas se preparam para se refrescar com um pouco de água. O que elas não sabem é que o que parece um simples tronco flutuando na superfície é um réptil de 4 metros de comprimento, esperando o momento certo para atacar. À espreita, sem dar o menor sinal de sua presença, o selvagem crocodilo africano é mais um daqueles habitantes selvagens que fizeram de Kangapã seu lar permanente. No entanto, ao contrário de seus vizinhos, este réptil feroz é tudo menos bem-vindo. Em milissegundos, sem que nem mesmo a garça saiba o que aconteceu, essa fera implacável salta com suas mandíbulas gigantescas abertas e devora o pássaro indefeso com uma só mordida. Com uma mandíbula com mais de 80 dentes e uma força tremenda, não havia nada que você pudesse fazer para evitar se tornar parte da dieta desse assassino colossal. Assim que aparece, ele desaparece nas águas turvas, devorando os restos de sua presa na tranquilidade das profundezas. Mas, pesando quase 1 tonelada, uma garça de no máximo 4 quilos não serve nem de lanche para este carnívoro faminto. Capaz de devorar até metade do seu peso em uma única refeição, o crocodilo está determinado a continuar caçando. Então, todos os visitantes desta área úmida devem ficar atentos a qualquer coisa que se mova debaixo d'água. Embora jamais recuse uma presa tão acessível quanto a garça indefesa, a maior parte da dieta desse temido réptil consiste em peixes. Dadas suas incríveis habilidades aquáticas, enquanto os mamíferos usam esses cursos d'água para sobreviver, o crocodilo de couraça os utiliza como meio de transporte para aterrorizar tilápias e bagres, que até então nadavam pacificamente. Às vezes, esse mestre das águas nem precisa se esforçar para caçar os peixes que enchem esses afluentes. Esperando pacientemente, muitas vezes eles entram involuntariamente nas mandíbulas do réptil, que então tem que realizar a simples tarefa de engolir sua presa. Enquanto os habitantes da planície são afetados pelos males das primeiras ondas de calor, o voraz crocodilo aguarda pacientemente o que, para ele, é uma época de abundância de presas sem precedentes. Uma das primeiras espécies a visitar Kangapã em busca de um pouco de vida é o genu sedento, que com uma cota diária de até 12 litros do líquido vital, fará literalmente qualquer coisa para saciar sua sede, mesmo que isso signifique cair direto na armadilha de um carnívoro insaciável. Assim que chegam de uma marcha exaustiva pela planície árida, os mamíferos não perdem tempo e partem direto para o tão desejado gole. Embora essas criaturas com chifres sejam geralmente extremamente cautelosas ao se aproximarem de áreas úmidas, cientes dos perigos que elas representam, após vários dias sem nada além da lembrança da água, elas jogam toda a sina cautela ao vento e, em um único instante, essa alegria se transforma em horror. O crocodilo selvagem deu seu veredito, emergindo da água, arrastando um dos ungulados consigo. Embora o gnu lute com todas as suas forças, não há nada que ele possa fazer contra esse réptil que pesa até o dobro do seu peso. Assim que a captura com sua mordida feroz, ela imediatamente a leva para as profundezas, onde a mesma água que deveria lhe dar vida se encarrega de fazer o resto do trabalho, afogando a presa. Com um geniu gigante agora em seu auge, o carnívoro se dedica a saborear uma presa tão colossal. Usando sua mordida prodigiosa, o crocodilo rasga grandes pedaços da carne macia do genu e os engole inteiros, já que suas mandíbulas não lhe permitem mastigar. Embora crua,
A verdade é que para o resto dos ungulados, ter o estômago desse temido caçador cheio é um alívio, pois lhes permite aproveitar o Pantanal sem a preocupação de serem devorados pelo réptil, pelo menos por um tempo, até que ele volte a caçar e faça outra vítima. Mas nem todos os visitantes sedentos que chegam a Kangapã estão a uma curta distância da picada do sanguinário crocodilo do Nilo. Por mais aterrorizante que suas mandíbulas incutam em gnus, garças, antílopes e peixes, com a chegada dos gigantescos elefantes africanos, o réptil é astuto e sabe exatamente quando é hora de uma retirada honrosa. Pesando até 10 toneladas, esses animais, mais do que mamíferos, parecem enormes montanhas vivas. Durante a estação seca, este poço de água é um dos destinos favoritos desses gigantes, já que a abundância de água é mais do que garantida. Com tamanha reputação, o oásis pode abrigar até várias manadas de dezenas de indivíduos. Além de ser o maior animal terrestre do planeta, nessa savana seca, os elefantes ocupam a posição nada invejável de serem uma das espécies que mais necessitam de água para sobreviver. Com um adulto consumindo até 200 litros por dia, apenas uma área úmida do tamanho de Kangapã poderia atender a tal demanda. Ao chegar à fonte, assim como os gnus, esses gigantes não perdem tempo e vão direto aproveitar o líquido vital. Depois de dias sem nada além da lembrança do que antes era um gole refrescante, esses paquidermes não pretendem beber pouco. Embora pareçam usar a tromba para beber água diretamente do lago, na verdade sugam a água por um instante e a drenam diretamente para a jaboca. Com uma tromba com capacidade para até 9 litros, esses dóceis animais repetem esse processo várias vezes até ficarem finalmente satisfeitos. Curiosamente, além de ser uma das espécies que mais necessitam de água, os elefantes africanos também estão entre as que mais desperdiçam esse líquido tão cobiçado. Após uma longa jornada para chegar a este oásis, esses mamíferos escapam do calor opressivo da planície com um mergulho refrescante. Alguns optam por submergir nas partes mais profundas do lago, enquanto outros preferem usar suas trombas como regador sobre seus enormes corpos. Esses banhos, além de ajudar a regular a temperatura, contribuem para a eliminação de parasitas da pele e oferecem proteção contra o sol. Claro, esse momento de higiene pessoal também pode ser transformado em um momento de lazer, onde, especialmente para os pequenos, eles podem se divertir brincando com água. E por que não? Às vezes, um banho de lama nunca faz mal a ninguém. Embora a presença de elefantes seja bem-vinda pela maioria das espécies neste rico ecossistema, talvez nem todos estejam tão felizes com sua chegada. É claro que, para os crocodilos, a chegada dessas feras gigantes à costa significa que eles devem abandonar a caça e buscar refúgio nas partes mais profundas do Pantanal. Até mesmo ousar desafiar um desses gigantes pode significar ter sua espinha quebrada ao meio pelas patas gigantes de um dos mamíferos. Da mesma forma, aquelas emboscadas assustadoras realizadas por répteis contra pequenos mamíferos, no caso dos elefantes, podem resultar em uma presa de até 3 metros de comprimento perfurando seu abdômen. Com os crocodilos longe da costa, os hipopótamos são outra espécie residente da reserva Kangaroo que não está muito satisfeita com seus novos inquilinos. Devido ao seu tamanho maior, os elefantes tendem a expulsar os hipopótamos de seu habitat pantanoso. Para evitar problemas, esses herbívoros aquáticos preferem obedecer sem chutar, cedendo os espaços mais confortáveis aos gigantes cinzentos. Além de fornecer um suprimento quase ilimitado de água para esses viajantes sedentos, a vegetação ao redor do oásis consegue permanecer relativamente verde, mesmo durante a estação seca, para que os elefantes também possam aproveitar para pastar e navegar nas proximidades do poço de água. Quando a disponibilidade de alimentos parece estar em níveis críticos,
Esses herbívoros habilidosos, demonstrando sua adaptabilidade, escavam a terra árida com suas presas e focinhos em busca de raízes, tubérculos e outros petiscos que não são nada insignificantes em tempos de escassez. Mamíferos como antílopes, zebras, gnus e babuínos são os mais satisfeitos com a chegada dos abundantes elefantes, pois esses gigantes servem como proteção no poço de água contra ataques de predadores vorazes. Assim que um leão selvagem aparece perto da fonte, procurando um gole de água, ou talvez uma presa indefesa, enquanto a maioria dos habitantes selvagens deste oásis fogem aterrorizados, os elefantes nem mesmo vacilam e olham essas feras carnívoras diretamente em seus olhos cheios de morte. Embora ocasionalmente tolerem uma visita indesejada de um felino estranho, desde que não atrapalhe, uma estadia prolongada pode aumentar a tensão no ar. E esses gigantes gentis pulam a parte educada e atacam os invasores com seus corpos enormes. Apenas um toque com uma de suas presas afiadas pode significar morte quase imediata, mesmo para um leão adulto. Se houver um filhote envolvido, o melhor para os felinos é nem se aproximarem para beber água refrescante, porque a mãe abnegada não permitirá que esses animais se aproximem de seus filhotes indefesos e recorrerá à violência assim que avistar uma possível ameaça. Com os leões fugindo, graças ao trabalho eficiente dos elefantes como guardiões do lago, os habitantes selvagens emergem de seus esconderijos e retornam para aproveitar as águas refrescantes. Entre eles, os babuínos Chacma descem das copas das árvores e mergulham no revigorante afluente. Com mais de 110 centímetros de altura e pesando até 45 quilos, os babuínos Chacma são uma das maiores espécies de macacos. Esses habitantes selvagens de Kangapã estão entre os moradores permanentes do lago, que acolhem viajantes sedentos há milênios. Com pelos que variam de marrom escuro a cinza e um rosto longo e inclinado para baixo, esses macacos são praticamente inconfundíveis, mesmo no rico ecossistema desta primavera movimentada. Vivendo em um pequeno grupo de apenas algumas dezenas de indivíduos, durante cada estação seca, esses primatas veem como as margens do que até algumas semanas atrás era seu lago particular, se tornam um refúgio para centenas de espécies escaparem da seca opressiva. Embora isso possa levar à competição por recursos, a verdade é que os babuínos acolhem forasteiros sem qualquer resistência, desde que se limitem a aproveitar a água e não a carne suculenta de um dos seus companheiros babuínos. O grupo, embora não muito numeroso, inclui um macho dominante, algumas fêmeas e, claro, os filhotes tenros, que observam cada visitante que se aproxima do bebedouro com grande admiração. Com uma fonte quase infinita de água no conforto de sua casa, os babuínos Chacma estão ansiosos para aproveitar essa localização privilegiada. Reunidos em águas rasas, esses primatas tomam goles refrescantes e se limpam para se proteger das altas temperaturas. Esse comportamento de tropa geralmente fortalece os laços entre os membros do grupo para uma melhor coexistência. Depois de saciar a sede, os macacos agora se dedicam a acalmar o ronco em seus estômagos. Um dos segredos da sobrevivência milenar dos babuínos Chacma neste ecossistema é a capacidade de adaptar sua dieta. Esses primatas podem se alimentar de praticamente qualquer coisa que vem. Como onívoros perfeitos, sua dieta é vasta, consistindo de frutas, sementes, gramíneas, flores, bulbos, insetos, aranhas, vermes roedores e até pequenos antílopes. Para o babuíno, a vida é simples. Se a mãe natureza colocar algo em seu caminho, ele irá devorá-lo. Graças ao seu paladar despretensioso, esse mamífero versátil pode sobreviver facilmente aos dias em que o Kangapã não está no seu melhor.
Demonstrando suas estreitas relações sociais, esses herbívoros costumam sair todos juntos em busca de alimento. Usando seu olfato apurado, bem como sua visão aguçada, não encontram nenhuma semente ou tubérculo que escape ao seu apetite. Vasculhando o solo, levantando pedras e cavando a terra, esses forrageadores profissionais encontrarão o alimento, não importa quão pequeno seja o petisco. É importante que os babuínos permaneçam alertas durante essas buscas por alimento, pois a ideia é encontrar algo para comer sem serem comidos. Como eles tendem a ser cautelosos ao se aproximar da água e só ficam nas áreas mais rasas da costa, os crocodilos blindados não estão entre as principais preocupações do grupo. O maior assassino desses primatas surge entre as densas pastagens, sem ser visto, escondido, sem dar a mínima pista de suas intenções. O leopardo voraz é mais um daqueles predadores que transformam esse oásis de vida em um pantanal de morte. Ao avistar qualquer coisa que se assemelhe a esse carnívoro indomável, o grupo foge aterrorizado, rumo à relativa segurança das copas das árvores. Embora a primeira opção ao avistar este felino seja sempre fugir, às vezes a matilha abandona toda a hospitalidade que os caracteriza como hóspedes do Pantanal e libera seu instinto selvagem para enfrentar esta fera cruel. Embora leopardos jovens e fêmeas sejam incapazes de enfrentar um inimigo tão implacável quanto um leopardo, o felino encontra um adversário à altura no macho grande e dominante. Este primata, com seus caninos afiados, é capaz de infligir ferimentos significativos no predador. Por isso, este carnívoro insaciável sempre evitará cruzar o caminho do alfa. Mas as ameaças aos babuínos chacma nem sempre vêm de predadores implacáveis. Às vezes, a maior ameaça ao estilo de vida tranquilo desses primatas vem de dentro do próprio bando, de um macho ambicioso que quer se destacar e se estabelecer como um novo alfa. Quando essa tentativa de golpe selvagem ocorre, o macho dominante deve se apresentar para defender o que é seu. Antes de entrar em combate físico, o alfa reinante emite rosnados e gritos como uma espécie de aviso da ferocidade que o desafiante está prestes a testemunhar. Está prestes a... Para intimidar ainda mais, ambos os machos exibem seus dentes afiados e caninos perigosos antes de atacar o oponente. Nessas batalhas, empurrões, golpes e mordidas são imediatos e, em poucos minutos, um dos machos joga a toalha e aceita sua posição como subordinado. Se o macho alfa já dominante vencer, o grupo pode ficar tranquilo, sabendo que o regime continua. No entanto, quando um novo macho surge como alfa, a transição geralmente não é nada tranquila. Para garantir que as fêmeas do bando entrem no cio, o novo líder está disposto a mostrar seu lado mais feroz, livrando-se dos filhotes do antigo alfa. Este, sem dúvida, é um dos atos mais cruéis que o Kangapan pode praticar na natureza. Entretanto, é necessário manter a diversidade genética do bando. Dadas as sofisticadas habilidades de busca por alimento dos babuínos, os herbívoros frequentemente se juntam a eles nesses passeios, vasculhando a vegetação e, se tiverem sorte, podem aproveitar uma ou duas folhas ou talvez alguma fruta que os macacos descartam. Os impalas, essa é uma maneira inteligente de encontrar comida sem muito esforço. Assim como centenas de outras espécies selvagens, esses antílopes de médio porte veem esse bebedouro como sua última chance de sobrevivência. Quando a seca implacável elimina todos os vestígios de água da savana, após milênios de abrigo no Kangapan, esses mamíferos sabem exatamente o que fazer para evitar sucumbir ao calor e à sede insuportável. Com centenas de indivíduos, manadas desses ungulados magros lotam a costa do pântano, todos sedentos e ansiosos para saciar sua sede. Com uma pelagem marrom avermelhada brilhante e,
no caso dos machos, chifres com mais de 90 centímetros de comprimento, os impalas são uma daquelas espécies que enchem esta paisagem de vida, beneficiando-se dos privilégios do ecossistema. Durante a estação seca, quando a comida se torna escassa mesmo na abundante Kangapã, os impalas costumam seguir outros mamíferos em suas caçadas, por assim dizer, por gramíneas, frutas e sementes. Além de implorar por restos de comida dos babuínos, esses ágeis ungulados costumam ficar perto de manadas de elefantes, esperando que estes sacudam grandes árvores com suas trombas, fazendo com que todas as frutas e folhas caiam no chão, onde, com sua destreza ágil, podem abocanhar 1 ou 2 petiscos. Enquanto, em épocas de abundância na savana, esses ungulados preferem comer as folhas e gramíneas mais frescas por seu maior valor nutricional, quando a austeridade se instala, eles não hesitam em devorar tudo o que o Criador coloca em seu caminho. Embora possam não ficar exatamente felizes com isso, os impalas ocupam um lugar crucial na cadeia alimentar, servindo de presa para inúmeros predadores. Durante suas jornadas de busca por alimento, esses herbívoros não podem cometer o grave erro de se tornarem complacentes. Em apenas alguns segundos, o que à primeira vista parece um campo pacífico e sereno, pode se transformar em uma leoa feroz, saltando para a frente, com sua poderosa mordida em direção ao seu pescoço. Dado o pequeno tamanho desses antílopes, em comparação com outros herbívoros, como gnus, zebras ou búfalos, eles são presas facilmente disponíveis para crocodilos. Quando os numerosos rebanhos desses ungulados menos robustos lotam as margens da nascente, conseguir uma refeição é tão fácil para o réptil quanto simplesmente abrir a boca. Hienas, notórias necrófagas, matam literalmente por uma presa nada insignificante, de até 70 quilos. Clãs desses temíveis carnívoros podem perseguir os ungulados por quilômetros nas profundezas da savana, onde a exaustão os faz desmaiar e, eventualmente, sucumbir a uma morte desastrosa. Embora a mãe natureza seja implacável ao atacar os impalas com todos os predadores deste ecossistema hostil, milhares de anos de evolução equiparam esses antílopes com habilidades incríveis para escapar da mordida de seus algozes. Capazes de correr a até 80 km por hora, os impalas atravessam as planícies em disparada assim que avistam um predador por perto. Embora não consigam manter essa velocidade por longas distâncias, essa corrida deixa a maioria dos carnívoros para trás. Agilidade é outra habilidade que esses herbívoros empregam para escapar de predadores. Correndo a toda velocidade para salvar suas vidas, os impalas podem saltar até 3 metros de altura e 9 metros de comprimento. Claro, nada os protege mais do que viver em grandes rebanhos. Como 50 olhos enxergam melhor do que um par, esses mamíferos tendem a não se afastar muito uns dos outros e permanecem constantemente alertas. De fato, enquanto outros ungulados, como gnus e búfalos, mergulham na noite em um descanso tranquilo, esses herbívoros mais leves não têm esse luxo, pois podem nunca ver a luz de um novo amanhecer. Os impalas geralmente dormem no máximo 3 horas por dia e em períodos muito curtos, não mais do que 10 minutos. Tudo isso é uma medida de sobrevivência, permitindo-lhes suportar o fardo que a mãe natureza lhes impôs. Com um sistema de alarme avançado, esses corredores prodigiosos mantêm um perímetro relativamente seguro ao redor do rebanho. Ao avistarem uma ameaça em potencial, soltam um ronco alto que alerta todo o grupo, sendo um sinal claro de partida. Em segundos, a manada se espalha em todas as direções, com os antílopes saltando e se virando bruscamente enquanto correm para confundir os predadores. Embora os ungulados velozes muitas vezes deixem os carnívoros com o estômago vazio, em certas emboscadas não há nada que eles possam fazer.
e os predadores afirmam seu lugar na cadeia alimentar, devorando os infelizes impalas. Além de ungulados velozes, répteis ferozes e felinos ferozes, o poço de água Kangaphan também oferece refúgio para inúmeros pássaros. Entre elas, as pintadas são aquelas visitantes que nunca desaparecem quando a estação seca acaba com qualquer chance de sobrevivência na savana. Medindo não mais que 50 centímetros de altura e pesando até 4 quilos, a característica mais marcante dessas pintadas, também conhecidas como galinhas d'Angola, é sua chamativa cabeça azul, com uma protuberância córnea no topo que lembra um capacete. Sua pelagem é igualmente impressionante, com tons de cinza e preto, e algumas pequenas manchas brancas, dando-lhes a aparência de um céu estrelado. Assim como os impalas, essas aves tendem a viver em grandes grupos, formando grandes bandos que percorrem as planícies em busca de alimento. Com a chegada da estação seca e a transformação do que antes era um habitat agradável em um ecossistema árido, a pintada comum não hesita em buscar uma vida melhor no acolhedor Kangaphan. Como sua dieta geralmente é bastante seca, essas aves precisam ingerir água constantemente. Edgeniceu, com o sol causando um calor sufocante, a necessidade desse líquido vital é iminente. Ao chegar ao bebedouro, as galinhas são mais que bem-vindas, pois, diferentemente dos temidos felinos, elas são completamente inofensivas para babuínos, impalas e, sem falar nos hipopótamos gigantes. De fato, ao contrário de incomodar o resto dos visitantes sedentos, as pintadas são mais que bem-vindas por espécies como gnus, búfalos, antílopes e todos aqueles afetados por infestações de carrapatos, porque nessa aglomeração de mamíferos, onde os insetos querem se banquetear, essas aves se dedicam a realizar o trabalho de exterminadores, usando seus bicos treinados para eliminar esses parasitas um por um e, ao mesmo tempo, levar um delicioso lanche. Além de apreciar os pequenos detalhes da vida na savana, na forma de um carrapato suculento, as galinhas d'Angola, como verdadeiros onívoros, têm uma dieta extraordinariamente variada. Seu cardápio inclui sementes, frutas, caracóis, minhocas, larvas e praticamente tudo o que encontram em suas longas jornadas pelas planícies. Embora tenham a água abundante do Kangaphan a poucos passos de distância, ao contrário dos elefantes, essas aves sensatas não gostam de desperdiçar esse líquido vital. Em vez de um mergulho refrescante na primavera, preferem tomar banhos de areia para manter sua plumagem livre de parasitas e bactérias. Nesses banhos, rolam em terra seca ou pó para remover o excesso de óleo e quaisquer visitantes indesejados de sua plumagem. Ao sacudirem e encherem suas asas com terra, elas as arejam, ajudando-as a manter uma temperatura confortável em meio a essa seca escaldante. Apesar de serem capazes de abrir as asas e decolar em voos curtos, as pintadas são mais conhecidas por suas incríveis habilidades no solo, sendo ágeis e capazes de viajar distâncias muito longas. Depois de um longo dia matando todos os insetos, devorando todas as sementes e larvas em seu caminho, e com o sol dando-lhes um alívio momentâneo do calor sufocante, é hora de esses pássaros dormirem. Como dormir no chão não é uma boa ideia quando se é uma galinha d'Angola inofensiva, elas usam suas habilidades de voo para alcançar os galhos mais altos das árvores ao redor do pântano em busca de abrigo. Lá, estarão relativamente seguras dos predadores ferozes que fazem seus ataques noturnos, esperando para caçar presas desavisadas sob o manto da escuridão. Com o sol nascendo novamente no horizonte, as galinhas d'Angola são as primeiras a acordar, preparando-se para o que será um longo dia vagando pela savana, é claro. Tudo isso sem se afastar muito desta preciosa área úmida. Embora não sejam capazes de emitir chamados que acordem todos os seus vizinhos como galinhas domésticas, eles podem produzir sons como grasnidos,
e guinchos que contrastam com o silêncio do amanhecer em Kangappan. Além do bom trabalho de controle de insetos nocivos ao redor do poço de água, essas aves desempenham uma função talvez ainda mais apreciada pelos outros refugiados sedentos que lotam as margens do pântano. Por meio de suas vocalizações, elas alertam sobre a presença de predadores, soando assim o alarme para babuínos, impalas, gnus e outros habitantes selvagens que partem em uma corrida, literalmente pela vida ou pela morte. Graças ao seu invejável campo de visão de quase 360 graus e à sua prodigiosa visão de longo alcance, a pintada comum consegue perceber até o menor movimento dentro de seu perímetro, o que lhe permite escapar dos perigos que espreitam dentro deste oásis. Apesar de estarem sempre alertas, os predadores às vezes são mais habilidosos e conseguem capturar uma suculenta galinha de até 4 quilos. Embora essas aves enfrentem inúmeras ameaças devido à sua falta de ferocidade, um de seus principais predadores é o temido cão selvagem africano. Com pelos marcantes em tons de marrom, preto e branco, com um padrão único para cada indivíduo, e orelhas grandes e arredondadas, os cães selvagens, também conhecidos como cães selvagens africanos, são uma das espécies que melhor demonstram a biodiversidade do Pantanal durante esses dias quentes. Invadindo o poço de água por vários pontos, quando bandos desses caninos perseguem o Kangappan, eles causam terror entre os herbívoros, e muitas vezes uma galinha d'Angola acaba se tornando a infeliz vítima e o banquete para esses ferozes caçadores. Dada a alta taxa de sucesso de caça dos cães selvagens, de até 90%, eles raramente deixam os pântanos de estômago vazio. Na verdade, esses carnívoros calejados são muito mais eficientes do que espécies tão ferozes como hienas, e até mesmo os temidos leões. Embora nunca rejeitem presas pequenas como uma galinha d'Angola, dadas suas habilidades de caça inigualáveis e o tamanho da matilha, os cães selvagens frequentemente caçam presas tão grandes quanto impalas, gnus ou zebras. Não sendo particularmente notáveis pelo seu tamanho, pesando apenas 30 quilos e não estando exatamente entre as espécies mais ferozes do ecossistema, os cães selvagens usam estratégias além de emboscadas para trazer comida de volta para sua matilha. Como especialistas na caça de impalas, esses caninos, em vez de atacar suas presas mais rápidas de surpresa, preferem persegui-las por longas distâncias até que elas desmaiem de exaustão. Usando uma estratégia de revezamento, cada cão persegue o ungulado por uma distância até que outro carnívoro tome seu lugar. Em uma corrida de resistência, que pode durar vários minutos, o impala mais rápido, porém menos resiliente, sempre desiste, incapaz até de se levantar, e a manada rapidamente colhe os frutos de seu plano inteligente. Ao contrário da maioria dos carnívoros sociais, onde a hierarquia determina que os membros dominantes comam primeiro, no mundo dos cães selvagens, os filhotes têm a honra de dar as primeiras mordidas na presa. Depois de acalmar os roncos estomacais, a matilha procura um lugar para se abrigar do sol forte da savana. Normalmente, uma toca abandonada por outro animal ou uma área de vegetação densa é o local ideal para os cães descansarem. O comportamento social dos cães selvagens é um dos mais impressionantes de todo o reino selvagem. Ao contrário dos reis da savana e dos babuínos hospitaleiros, onde um macho alfa se posiciona como o senhor e mestre do grupo, na estrutura social desses cães, um casal reprodutor, geralmente composto pelos indivíduos mais velhos e fortes, segura as rédeas do grupo. Nessas matilhas, os laços entre cada membro são muito próximos, a ponto de serem considerados mais como uma família. Para fortalecer esses laços, vocalizações em forma de piados, latidos e uivos são essenciais,
tanto durante a caça quanto na socialização. Um dos comportamentos únicos dos cães selvagens africanos ocorre quando a matilha se prepara para uma caçada. Nesse momento, os cães se reúnem e realizam uma espécie de votação, emitindo um espirro peculiar para sinalizar sua aprovação. Nesses consensos pré-caça, o voto do casal dominante tem maior peso, deixando de lado a democracia, e não é necessária maioria para perseguir a próxima presa. Durante a estação seca, vários rebanhos podem vir em busca de um gole de água refrescante, bem como, por que não, de uma presa substancial neste oásis de vida e morte. Como esta espécie não é muito territorial, encontros entre diferentes grupos podem ocorrer sem conflito. Uma única matilha de aproximadamente 15 indivíduos pode dominar grandes áreas de savana, de até 200 km², percorrendo longas distâncias todos os dias em busca de presas. Entretanto, como resultado da seca sangrenta, os cães estão relutantes em se aventurar para longe do pântano. E as visitas indesejadas dos carnívoros estão se tornando mais frequentes. Mais uma vez, diferenciando-se do restante dos carnívoros sociais, enquanto leões e hienas veem a escuridão como a oportunidade perfeita para caçar, os cães selvagens, sem nada a esconder, preferem a luz do dia para incutir terror em suas presas cansadas, que após uma longa corrida, jogam a toalha e se deixam envolver pelo quente manto da morte. Outro comportamento social notável é que, novamente em contraste com os reis da savana, onde os machos são expulsos do grupo ao atingir a maturidade sexual, na vida social atípica dos cães selvagens, as fêmeas são as forçadas a buscar novos horizontes. Durante as paradas técnicas que esses cães fazem ao longo do Kangapã, onde nunca são bem-vindos, eles nem sempre conseguem atingir seu objetivo de se refrescar e devorar algum mamífero, ocasional ao longo do caminho. Às vezes, os cães selvagens chegam quando os elefantes africanos estão tomando um relaxante banho de lama, e essas feras gigantescas não toleram nenhum carnívoro, por mais inofensivo que seja, que se aproxime do Pantanal. Então, em vez de beber água, a matilha se viu com um animal pesando até 10.000 quilos em sua cauda. Além dos enormes elefantes africanos, outra espécie que chegou a Kangaroo-Pan e não tolera a visita dos cães selvagens são os gigantescos machos que pesam até 1 tonelada. Os búfalos africanos aproveitam seu grande tamanho e força assustadora para afastar muitos predadores dessas águas vitais. Com chifres gigantescos de até 1,5 metro de comprimento, cascos grandes coroando pernas poderosas e pelos tão escuros quanto a escuridão, você não precisa pensar muito para entender por que esses ungulados são conhecidos como a peste negra. A grande maioria dos predadores da savana, não importa o quão ferozes, pensarão 2 vezes antes de atrapalhar um grande búfalo africano, pois a ideia de ter um touro enorme os perseguindo não parece muito provocativa. Longe de passar os dias com o temperamento hostil que demonstram quando ameaçados, essas feras desproporcionais tendem a levar uma vida tranquila e esquiva, devorando a grama fresca fornecida pelas chuvas torrenciais da estação chuvosa. Apesar de não serem animais migratórios, quando a austeridade bate à porta, esses sobreviventes por excelência não estão dispostos a ficar de braços cruzados enquanto a seca devasta o que antes era um bioma abundante. Com a acentuada falta de recursos, expressa em pastagens secas e lagoas que se tornaram meros poças, os búfalos partem para aquele lugar onde sabem que poderão matar a sede durante a estação seca. Assim como os elefantes, as espécies selvagens da bacia Kangaroo recebem os ungulados gigantes de braços abertos, sabendo que sua presença fará os predadores pensarem 2 vezes antes de invadir seu bioma privilegiado.
Após a tão esperada chegada à nascente, esses grandes animais com chifres, sem hesitar, vão direto aproveitar o recurso mais abundante desse canto contrastante da savana. Exigindo até 45 litros do líquido vital por dia, permanecer neste bebedouro é a única maneira desses touros sedentos sobreviverem. Semelhantes aos igualmente colossais elefantes africanos, os búfalos não se limitam a pegar apenas o que precisam deste oásis na terra, mas também ousam se deliciar com merecidos refrescos, depois de caminhar quilômetros no meio de uma savana hostil. Apesar do seu enorme tamanho, esses crocodilos com chifres precisam ter cuidado onde pisam quando mergulham nas águas agitadas, pois os crocodilos não hesitarão em se aventurar na jornada para caçar presas tão promissoras. Embora a ferocidade do réptil seja bem conhecida por todos ao redor do afluente, quando ameaçado por um grande crocodilo blindado, esse bovino pesado demonstra por que não é uma boa ideia mexer com um touro gigante. Embora seja uma batalha de poder contra poder, usando seus grandes chifres como armas, o mamífero é capaz de abalroar o réptil e mandá-lo de volta para o lugar de onde veio com um único golpe. Da mesma forma, em algumas situações, a história não termina bem para o ungulado, que acaba no estômago da feroz fera aquática. Especialmente quando se trata de espécimes doentes ou filhotes, o crocodilo geralmente acaba vitorioso nesses duelos, devorando quilos e quilos de sua carne suculenta. No entanto, assim como a carne de um bezerro pode ser uma iguaria para um crocodilo voraz, também pode se tornar a última refeição do réptil. Se alguma espécie selvagem conhece o verdadeiro significado da vingança, é o búfalo africano. Muitas vezes, quando um membro do rebanho sucumbe à mordida de um predador voraz, os maiores touros do grupo levam esse ato cruel para o lado pessoal e, deixando para trás toda esta noção de perdão, atacam diretamente com seus grandes chifres aqueles que até segundos atrás eram seus algozes. Embora indivíduos que vagam sozinhos pelas planícies possam estar sujeitos a ataques de leões e hienas, os numerosos rebanhos desses ungulados são quase intocáveis por qualquer carnívoro, pois estão acostumados a se defender de potenciais ameaças. Quando, em vez do temido crocodilo, são as hienas que, num delírio de grandeza, ousam interferir no caminho das manadas repletas de grandes touros, são os famosos necrófagos que conquistam esses bravos chifrudos como recompensa pela sua ambição sem limites. Enquanto os impalas, muito menos robustos, ao verem um predador se aproximando, soam o alarme e iniciam uma fuga rápida. Os mugidos e bufos dos búfalos africanos são o sinal para entrar em modo de combate quando um membro da manada se sente ameaçado. Esses animais seguem perfeitamente o princípio: se você mexer com um, mexe com todos. A vida em grupo desses animais com chifres é talvez ofuscando até mesmo seus chifres assustadores e cascos grandes, seu maior trunfo para a sobrevivência em um ecossistema onde outros ungulados são presas muito mais acessíveis. Quando o sol começa a se pôr em Cangapã, esses herbívoros gregários se refugiam na segurança de seus rebanhos para descansar na noite estrelada. Enquanto membros de rebanhos maiores adormecem graças à proteção do grupo, machos solitários, menos afortunados, vagam por esse bioma perigoso, pensando erroneamente que sua pelagem escura os esconde na escuridão. Somente a lua testemunhará a bestialidade que está prestes a ocorrer. Na calada da noite, apenas alguns olhos podem ser vistos. O certo, pelos gritos e rugidos, é que o búfalo africano, vagando pelo Pantanal em suposta solidão, não estava sozinho. A chegada do amanhecer revela os vestígios da atrocidade ocorrida. Restam apenas restos, meio comidos, como prova da barbárie sofrida pelo ungulado nas mãos de um felino selvagem. Enquanto durante o dia um touro formidável pode resistir às intenções implacáveis da leoa faminta,
A noite pertence a esse assassino voraz, e a cena do crime não prova nada de errado. Escondidos entre a vegetação densa e perseguindo herbívoros aterrorizados, principalmente ao anoitecer, é praticamente impossível escapar da mordida letal da realeza da savana. Embora não costumem vagar pelas zonas úmidas durante a estação chuvosa, notícias da grande concentração de vida selvagem nas margens do Cangapã chegaram aos seus ouvidos, e dezenas de leões ferozes, que vivem principalmente ao redor do rio Zambeze, não hesitam em aparecer em um lugar onde sua presença claramente não é bem-vinda. Quase qualquer estranho sedento que chegue ao bebedouro pode facilmente se tornar presa desses predadores de ponta. Das minúsculas galinhas d'Angola ao formidável búfalo africano, quase ninguém consegue escapar do apetite desses felinos gigantescos e nada nobres. Embora possam complementar suas necessidades de hidratação devorando grandes ungulados, com a terrível seca que atingiu a savana, até mesmo esses temidos assassinos ocasionalmente chegam perto de beber água do poço. Apesar de saberem que essas águas abrigam répteis gigantes de até 4 metros de comprimento, sua posição como senhores e mestres da savana significa que bebem sem hesitar. Em águas rasas, até mesmo crocodilos selvagens do Nilo podem se ver em apuros em um combate corpo a corpo com um leão de quase 200 quilos, enquanto o todo-poderoso felino desfruta de um gole refrescante. O restante das espécies sedentas que chegaram a Cangapã não está se divertindo muito. Os babuínos, cientes da importância da presença do felino, refugiam-se no alto das árvores. Os impalas e as zebras preferem se dispersar pela planície árida, pelo menos por um tempo, até que o predador deixe este oásis em paz, enquanto pássaros como os jabirus preferem buscar refúgio na segurança dos céus. Aqueles que nem sequer se assustaram com a chegada do cruel predador foram os gigantes elefantes africanos, que sabem muito bem que seu tamanho abismal os coloca fora do alcance da mordida desses felinos. No entanto, aos poucos, a tensão aumenta no ar, e com o aparecimento de abutres no céu, um claro presságio de morte, os enormes paquidermes decidem que basta, e o tempo do predador desfrutando do Pantanal chegou ao fim. Num piscar de olhos, essas enormes montanhas vivas atacam com suas longas presas o felino, que, em um cruel choque de realidade, descobre que nem todos na savana serão subjugados por sua mordida. O leão, sem nenhuma estratégia definida, decide abandonar a fonte, claro, sempre com a ameaça latente de retornar. Com a fuga do felino, a vida selvagem no Cangapã está gradualmente retornando ao seu estado natural, com herbívoros sedentos retornando às margens do afluente. Em meio ao caos causado pela intrusão do leão, algumas hienas aproveitam para capturar uma zebra desavisada que se perdeu atrás de seu rebanho. Embora esses equinos possam se proteger dos carnívoros sob a proteção do grupo, sozinhos, eles são presas fáceis para os numerosos clãs de hienídeos. Embora as hienas tenham feito o trabalho duro de caçar suas presas, elas não poderão aproveitar a carne suculenta dos ungulados. Porque, no que parece ser o mundo de cabeça para baixo, uma matilha de leões próxima surge para assumir a caça desses carnívoros ferozes. Embora as hienas tenham uma reputação conhecida como necrófagas e sejam responsáveis por roubos de presas nas planícies, a verdade é que em sua relação com os reis da savana, elas são as mais afetadas por esses atos criminosos da natureza. Devido ao seu tamanho e ferocidade, quando uma matilha de felinos vive perto de um clã de hienas, eles aparecem rapidamente na hora da refeição e tomam o que é seu por direito. Com apenas um macho capaz de derrotar até 6 hienas em combate corpo a corpo ao mesmo tempo,
Esses mamíferos preferem deixá-lo ir e observar os felinos apreciarem seus esforços. Após uma refeição farta, com todo o bando saciado, esses grandes felinos se acomodam para descansar sob uma árvore frondosa para se proteger do sol escaldante. Descansando até 20 horas por dia, uma das atividades favoritas dos leões é, sem dúvida, deitar-se em um pasto confortável e, no caso dos machos, sentir a brisa agitar suas crinas. Embora esses carnívoros experientes possam suportar longos períodos de fome em tempos difíceis, com centenas de presas destruindo as margens dos pântanos, os leões não precisam passar fome. Desta vez, a infeliz presa não será um búfalo africano colossal ou uma zebra listrada, mas um gnu despreocupado pastando pacificamente, completamente alheio ao fato de estar em seus últimos minutos de vida. Os gnus desempenham um papel crucial na manutenção de grandes grupos de leões, pois são presas de tamanho considerável e relativamente fáceis de caçar para esses estrategistas implacáveis. Quando um leão encontra um ungulado solitário, é como se uma refeição lhe tivesse sido servida em uma bandeja de prata. Circulando silenciosamente a presa de vários ângulos, o herbívoro percebe que caiu em uma emboscada, mas é tarde demais, e os felinos quase conseguem sentir o gosto da carne. Contra até uma dúzia de leoas ferozes, não há nada que esse corno possa fazer a não ser rezar por uma morte rápida. Após caçar os ungulados, os leões ficam agradavelmente surpresos ao descobrir que as manadas de elefantes abandonaram o Pantanal à própria sorte. Embora o Kangapã tenha a reputação de ser um oásis de água sem fim, tudo chega ao fim. Após meses de calor intenso e servindo como afluente para saciar a sede de milhares de espécies selvagens, o reservatório atingiu níveis perigosamente baixos. Embora os felinos, com a ausência dos grandes elefantes, sintam que têm liberdade para se estabelecer no bebedouro e impor seu reinado de terror, as águas reduzidas do Pantanal ainda abrigam gigantes que não hesitarão em defender seu território de qualquer predador que tente dominar seu ecossistema. Cansado de ver leões espantando babuínos, zebras, impalas e qualquer herbívoro que se aproxime da costa para tomar uma bebida refrescante, um enorme hipopótamo pesando mais de 4 toneladas sai da água e marcha direto em direção aos leões surpresos. Com uma mordida até 3 vezes mais forte que a dos felinos, um hipopótamo gigante é capaz de dizimar um desses carnívoros em apenas alguns segundos, seja atacando-os com suas presas, que têm mais de 60 centímetros de comprimento, ou pisoteando-os com seu enorme volume. Vendo que Kangapã tem um novo protetor, os leões decidem se refugiar novamente na planície, onde podem espalhar seu terror para longe do temível paquiderme. O corajoso hipopótamo, por sua vez, retornará ao que ainda é um pântano acolhedor para aproveitar a água refrescante. Em contraste com sua demonstração de ferocidade ao expulsar os leões do bebedouro, este gigante temperamental raramente emerge de seu confortável poleiro no Pantanal durante o dia, frequentemente submersos, com apenas os olhos e as narinas visíveis. Esses enormes mamíferos se protegem do calor insuportável causado pela seca. Embora o Pantanal de Kangapã já tenha passado do seu auge, vivendo o auge da onda de calor, como residente permanente, o hipopótamo não planeja migrar para nenhum outro lugar. Este é o seu lar e, se for preciso, perecerá com ele. Apesar de passar grande parte do tempo submerso na água, este animal semiaquático, surpreendentemente, tem habilidades de natação questionáveis. Na maior parte do tempo no afluente, ele passa a maior parte do tempo caminhando ou pulando, descansando no chão. Naqueles dias quentes, quando se deita exausto e quer descansar, este paquiderme usa sua incrível capacidade de dormir na água, sem medo de se afogar.
Graças a um reflexo instintivo, o animal emerge à superfície sem nunca sair do seu sono profundo. Ao contrário de outras espécies selvagens que veem o cangapã como um lar temporário para se refugiar da seca escaldante, este ungulado não abandonará seu bioma benevolente quando a estação chuvosa retornar. Além de se protegerem do calor escaldante da imersão no frescor do pântano, esses longos banhos são uma medida de sobrevivência para proteger sua pele delicada dos raios solares. Embora essa espessa camada de mais de 15 centímetros seja imune até mesmo à cruel mordida dos leões, o sol implacável pode causar queimaduras graves. Além da imersão prolongada, o paquiderme frequentemente aplica uma generosa camada de lama, que serve como proteção adicional contra os raios solares. Embora não possuam glândulas sudoríparas, esses gigantes secretam uma substância avermelhada, coloquialmente chamada de suor de sangue, que também atua como um protetor solar natural. Com o sol, o inimigo jurado do hipopótamo, se pondo lentamente no horizonte, esta coruja noturna herbívora decide sair e se alimentar de qualquer grama que cruze seu caminho. Apesar de aterrorizar até mesmo leões vorazes, este mamífero não se interessa por carne e, em vez disso, prefere devorar até 50 quilos de gramíneas nutritivas a cada noite. Essas caminhadas ao luar são tudo menos curtas, já que o herbívoro viaja até 8 quilômetros savana adentro em busca de cada tufo de grama para atender à sua exigente cota de alimento. Esse processo costuma levar até 5 horas por dia. Ao repetir religiosamente essa rotina todos os dias, dado seu enorme tamanho, ele ainda cria caminhos pela vegetação que podem servir de trilhas para outras espécies, permitindo que elas encontrem o oásis com mais facilidade. Algo que pode literalmente salvar suas vidas. Além de criarem esse tipo de rodovia para as zonas úmidas, os hipopótamos desempenham um papel crucial no fornecimento de minerais, as águas do cangapã, já que todo o alimento que consomem, uma vez digerido, precisa ser destinado a algum lugar. Defecando até mais de 100 quilos de uma só vez, todos os minerais presentes em suas fezes são espalhados pela água, tornando-se parte da dieta dessas espécies selvagens sedentas. Embora os hábitos noturnos do hipopótamo possam parecer uma estratégia para evitar o encontro com os predadores que espreitam os arredores pantanosos, a verdade é que esta fera colossal provou não ter medo de nenhum carnívoro voraz que queira desafiá-lo. Não sendo de brincadeiras, uma única mordida pode pôr fim a qualquer altercação com leões, hienas ou cães selvagens. Mesmo na água, onde os crocodilos se sentem donos do poço d'água, os maiores machos enfrentam os répteis sem pensar duas vezes, em uma batalha de gigantes pelo domínio das águas do cangapã. Embora nada seja definitivo nesses duelos, na maioria das vezes, o furioso paquiderme acaba ensinando ao réptil uma lição que ele nunca esquecerá, mordendo seu corpo blindado e sacudindo-o violentamente de um lado para o outro. Os ferimentos graves infligidos pelo hipopótamo ao perigoso réptil são excelentes notícias para ungulados sedentos como o kudu. Pesando até 300 quilos e ostentando uma aparência imponente com um corpo estreito, pernas longas e uma bela pelagem marrom avermelhada, esses antílopes são uma das criaturas mais majestosas a visitar o abundante ecossistema de Cangapã durante a quente e já prolongada estação seca. Embora seu tamanho imponente os torne uma maravilha da natureza, no caso dos machos, um longo chifre espiral em forma de V, medindo até 1,5 metros, rouba a cena. Com o crocodilo africano momentaneamente fora de ação após seu encontro com o feroz hipopótamo, o kudu agora pode aproveitar as águas deste abençoado afluente sem hesitação. Embora tenham uma capacidade extraordinária de obter água por meio de sua dieta de folhas, brotos e frutas, nenhum mamífero da savana se recusaria a tomar um gole dessa fonte de vida. E esses antílopes não serão exceção.
Enquanto as fêmeas e os filhotes vivem em rebanhos de até dezenas, os machos escolhem uma vida solitária, só rompendo com sua rotina de eremita quando chega a época de reprodução. Mas, com as condições austeras da planície, a última coisa em que esse kudu pensa é em expandir sua família. Com cada vez menos folhas e gramíneas disponíveis, esse herbívoro, em uma demonstração de seu desejo de sobrevivência, examina cada centímetro do solo em busca de brotos, tubérculos ou raízes. Em tempos de escassez, qualquer lanche, não importa quão pequeno, parece uma dádiva dos céus. Embora muito feliz por não ter que se preocupar, pelo menos por um tempo, com os ataques do crocodilo selvagem, o kudu sabe perfeitamente que, neste exigente ecossistema, ser um herbívoro pacífico de até 300 quilos é como ter um alvo na cabeça. Para evitar se tornarem uma refeição saborosa para predadores que visitam a Kangapã, a Mãe Natureza os presenteou com habilidades de camuflagem incomparáveis. Embora esconder um grande ungulado pesando quase meia tonelada seja uma tarefa difícil, graças à sua pelagem marrom e cinza, listrada de branco, este antílope pode passar completamente despercebido à distância. Muitas vezes, como medida de sobrevivência, ao avistarem um predador por perto, em vez de fugirem rapidamente, optam por permanecer imóveis e deixar que a camuflagem faça o trabalho. Ocasionalmente, embora imprudente, essa estratégia furtiva pode funcionar. Usando seu aguçado sentido de visão, assim como sua audição treinada, se os predadores quiserem pegar o kudu de surpresa, eles terão que se esforçar. Quando esses herbívoros percebem que foram descobertos, não hesitam em fugir a toda velocidade pelo solo acidentado do Pantanal. Para isso, são capazes de dar saltos impressionantes de mais de 2 metros de altura e podem correr até 96 km por hora em curtas distâncias. Enquanto machos solitários precisam permanecer alertas para se proteger, rebanhos com fêmeas e filhotes costumam latir quando sentem uma ameaça potencial. Com esse aviso, os antílopes não deixam rastros de sua presença, fugindo em questão de segundos. Além desse sistema de alarme, esses herbívoros inteligentes possuem um amplo repertório de vocalizações com as quais se comunicam com seus pares. Por meio de grunhidos, cacarejos e zumbidos, eles mantêm contato próximo com outros antílopes próximos, sejam eles membros de sua manada ou viajantes solitários. Embora o antílope kudu seja um verdadeiro exemplo de sobrevivente selvagem, às vezes nem mesmo sua visão aguçada consegue prever a emboscada em que está prestes a cair. Apesar de não ver nenhuma ameaça potencial por quilômetros ao redor, o que parece ser uma pastagem pacífica não é nada disso, e dela emerge um leopardo selvagem de 90 quilos, pronto para caçar presas até 3 vezes maiores que ele. Deixando de lado a desvantagem física, o leopardo é o claro favorito para sair vitorioso nesta luta. Com uma mordida poderosa que espalha terror por toda a savana e um conjunto de garras afiadas e retráteis, é apenas uma questão de tempo até que este felino se prenda ao pescoço do kudu e acabe sufocando-o, esmagando sua traqueia. Com uma presa tão voluptuosa em sua posse, o leopardo não deve hesitar e, graças ao grande número de árvores nas proximidades do Kangapã, consegue levar o fruto de sua caça diretamente aos galhos altos, onde, por mais que tentem, nem hienas nem leões conseguirão roubar a carcaça de um impala que servirá de alimento por até mais de uma semana. Por não viver em matilhas, nem ser tão rápido quanto seu parente próximo, a chita, esse felino geralmente usa uma estratégia de perseguição para atacar suas presas, saltando diretamente sobre elas. Como até o menor erro pode custar caro quando se caça sozinho, esse assassino voraz pode passar horas observando sua infeliz vítima, esperando o momento certo para atacar.
Como obtém quase toda a sua água de suas suculentas presas, a abundância de líquido vital não costuma ser o motivo pelo qual este felino gigante visita o Kangapã. Assim como acontece com os leões, a notícia de uma quantidade quase infinita de presas neste oásis chegou aos ouvidos deste felino, e ele não se afasta muito do bebedouro quando testemunha com os próprios olhos centenas de candidatos à parte de sua dieta, na forma de impalas, gnus, zebras e kudus. Embora, ocasionalmente, esse carnívoro, ignorando todo senso de decência, possa aparecer em plena luz do dia no meio de um poço d'água e caçar sua presa, a verdade é que o momento favorito desse felino para caçar é quando a escuridão cobre a savana, e suas potenciais presas sentem terror no pescoço por não saberem onde o caçador está. Sob o manto da noite, o felino tem carta branca para cometer todos os seus atos desprezíveis, dando fim prematuro a qualquer herbívoro indefeso que cruze seu caminho. Enquanto, quando os leões atacam as zonas úmidas, os babuínos se sentem seguros nas copas das árvores. Quando um leopardo aparece para tirar a vida de um desses primatas, mesmo ficar fora do chão não é garantia de sobrevivência. Sendo um excelente escalador de árvores, você nunca sabe quando um felino cruel pode ousar ir atrás de seu jantar lá no alto, causando caos entre o bando de babuínos Chacma. Durante ataques noturnos no Pantanal, os primatas ouvem em primeira mão o sofrimento que esse predador pode infligir às suas vítimas. Apesar de não ser capaz de rugir, esse felino emite vocalizações como grunhidos e bufos durante sua caçada, sons que permanecem gravados na mente tanto de suas presas moribundas quanto daqueles que ouvem por perto, impotentes. Apesar de se sentir todo-poderoso após demonstrar toda a sua ferocidade sob o manto da noite, o leopardo não está isento de ser vítima da fúria dos grandes herbívoros encarregados de proteger o Kangapã. Búfalos africanos, hipopótamos e elefantes não toleram que um felino aterrorize seus companheiros de habitat e, se eles virem uma oportunidade de atacar esse predador implacável, eles a aproveitarão. No meio da savana quente, ao que parece, a vingança pode ser um prato melhor servido frio. À medida que os dias passam e o reservatório atinge um nível crítico de água, as tensões entre os animais sedentos chegam ao auge, e uma luta por recursos escassos acontece em todos os cantos. No entanto, assim como a Mãe Natureza permite todas as calamidades que ocorrem durante a estação seca, em uma demonstração de misericórdia, o céu, ao longe, anuncia uma tempestade. E como por milagre, nuvens gigantes liberam vastas quantidades do líquido vital sobre toda a planície. Com a chegada das chuvas, todos os estrangeiros sedentos que se refugiaram em Kangapã partem para outros destinos, onde podem aproveitar os presentes que as chuvas trouxeram. É claro que babuínos, hipopótamos e outros residentes permanentes desse bioma privilegiado nunca sairiam de casa. Embora a estação chuvosa tenha acabado de começar, o rio Kangapã já começou a se preparar para a próxima estação seca. Nos próximos meses, este afluente armazenará milhares de toneladas de líquido vital, em preparação para todas as espécies que encontrarão sua última chance de sobrevivência nas águas refrescantes deste reservatório. Embora um frágil equilíbrio entre chuvas e seca governe a vida neste delicado bioma, os efeitos das mudanças climáticas não demoraram a chegar, mesmo em um ecossistema tão resiliente como este. Com o aumento das temperaturas em todo o mundo, especialmente nesta região do continente africano, a estação seca está se tornando mais longa, muitas vezes limitando as chuvas a apenas algumas semanas. Com isso, Kangapã pode perder seu status de refúgio para a vida selvagem, afetando permanentemente o ecossistema por centenas de quilômetros ao redor. Sem essa área úmida perpétua, milhares de mamíferos, répteis, aves e peixes
poderiam encontrar suas vidas no meio de uma savana árida, sem uma única gota d'água. A boa notícia é que esse cenário está longe de acontecer, e muitas organizações locais já tomaram medidas para preservar esse majestoso ecossistema no meio do cerrado. Alguns acampamentos locais, para garantir um suprimento adequado de água no Pantanal, chegam ao ponto de bombear quantidades significativas do cobiçado líquido diretamente para o reservatório, permitindo que os visitantes sedentos da natureza suportem os meses mais quentes do ano. O Kangapã é um exemplo vivo de que, com ações coordenadas, os ecossistemas podem ser preservados, mesmo diante dos efeitos mais severos das mudanças climáticas. Gostou das histórias sobre a vida selvagem da espécie Kangapã? Que tal curtir para nos ajudar a continuar compartilhando essas histórias fantásticas sobre a natureza? Se você tiver interesse em acompanhar nossos documentários, também pode clicar no sino de notificação para não perder nossos próximos vídeos. Se quiser ajudar mais pessoas a aprender sobre a luta contra a sede enfrentada por essas espécies animais, compartilhe o vídeo ou tire o vídeo com seus amigos. Até a próxima com mais predadores, grandes mamíferos e, acima de tudo, histórias de vida selvagem.